eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livro Só, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Revolução dos Bichos, do George Orwell. A Revolução dos Bichos nada mais é que uma crítica que o George Orwell faz ao stalinismo. Aqui ele vai transformar o Stalin e o Trotsky em porcos e o restante da população da União Soviética em animais de uma granja. Para a gente conseguir entender o que foi o stalinismo, a gente precisa entender os antecedentes dele que levaram à Revolução Russa. Antes da Revolução Russa de 1917, a Rússia era um país extremamente atrasado em comparação com os outros países da Europa. A Rússia ainda vivia um regime absolutista, em que todo o poder estava concentrado nas mãos de uma única figura, o czar Nicolau II. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a família Romanov, que é a família do czar Nicolau II, a Tatiana Feltrin faz um projeto de leitura sobre os Romanov, que é muito legal. Vou deixar o link da playlist desse projeto no box de informação. Vão lá conferir que os vídeos dela são incríveis. A distribuição de renda, é óbvio, num cenário desses, era completamente desigual. A Rússia era um país majoritariamente rural e a maior parte da população passava fome, os trabalhadores viviam em condições precárias, trabalhavam em condições precárias, ganhavam muito pouco, enquanto a riqueza era concentrada nas mãos apenas de uma nobreza e eles esbanjavam às custas do dinheiro do povo. Devido a isso e a uma série de outras escolhas erradas do czar, a população vai ficando cada vez mais insatisfeita e no dia 22 de agosto de 1905 foi às ruas protestar. O objetivo deles era, eles protestaram na frente do palácio do czar, era levar um documento ao governante falando sobre as reivindicações do povo, o que o povo precisava. Eles estavam, essa manifestação, só para lembrar, era uma manifestação pacífica. Eles simplesmente queriam entregar um documento para o czar. Ao invés de escutar a população que estava ali pacificamente organizada, adivinha o que o Nicolau II fez? Mandou suas tropas abrirem fogo contra a população, promovendo um verdadeiro massacre que ficou conhecido como Domingo Sangrento. A partir daí começaram a pipocar uma série de manifestações na Rússia e o governo do czar foi se desgastando cada vez mais, a população foi ficando cada vez mais insatisfeita e o Partido Comunista foi ganhando cada vez mais força, até que em fevereiro de 1917 o czar é derrubado. Mas o que a gente conhece como Revolução Russa, na verdade, é dividido em dois períodos. O Partido Comunista Russo, que foi o grande mentor dessa revolução, era dividido em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. O grupo responsável por derrubar o czar e instalar um governo provisório em fevereiro de 1917 foi os mencheviques. Em outubro desse mesmo ano, os bolcheviques vão derrubar o governo provisório dos mencheviques e vão tomar o poder. O grande líder dos bolcheviques era o Lenin. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nele. No início da leitura, eu achei que o Porco Major fosse uma versão para o Lenin. Mas num prefácio aqui é explicado que na verdade não. O autor optou por retirar o Lenin dessa história e deixar apenas Trotsky e Stalin. E o Major aqui na verdade é uma versão para o próprio Marx. No prefácio explica melhor, então vocês vão ter que ler. Voltando. Em determinado momento, o Lenin vai decidir criar a figura de secretário-geral do partido e oferece ao Trotsky. O Trotsky era um intelectual e achou que esse cargo não estava à altura dele não. Então Lenin decidiu oferecer para uma outra figura tão importante quanto o Trotsky no partido, que era o Stalin. O Stalin era um militante muito forte do partido, era um cara de executar bastante as coisas, então o Lenin oferece para o Stalin e o Stalin aceita. Vejam bem, gente, esse cargo de secretário-geral do Partido Comunista, para os membros do partido e para a população, era um cargo exatamente quase que abaixo do cargo do Lenin. Então, quando o Lenin morre, quem vai passar a ser a figura central? O Stalin, E é dessa forma que o Stalin vai chegar ao poder. Quando eu escuto o nome do Stalin, as primeiras coisas que me vêm à memória são os campos de trabalho forçado na Sibéria e a forma como ele oprimia e perseguia qualquer um que discordasse
minimamente dele, vídeo que ele fez com Trotsky, né? Não sossegou até mandar matar o homem. Só que um governo ditatorial, que dura o tempo que o governo do Stalin durou, na verdade todos os governos ditatoriais, não se sustentam apenas pela violência. Vou utilizar aqui um esquema do professor Renato Pelizari, professor de História do Descomplica. Vou deixar o link do Descomplica no box de informação. Não é merchan, mas vocês precisam conhecer o Descomplica, a gente está estudando aí para Enem ou para qualquer outro vestibular. Principalmente as aulas do Pelizari de História são incríveis. Mas o tripé dele é o seguinte: ele diz que nenhum regime ditatorial, e ele utiliza esse tripé para falar de todas as aulas de qualquer ditadura dele, nenhum regime ditatorial se sustenta apenas pela repressão. Um regime ditatorial é composto por um tripé envolvendo satisfação, persuasão e repressão. A satisfação do povo com o governo do Stalin é devido, dentre outras coisas, aos planos quinquenais. Assim como os bichos da granja eram explorados pelos humanos, o povo da Rússia era explorado pelo czar. Então eles viviam numa situação de miséria antes da revolução, enquanto o czar esbanjava às custas dessas pessoas. Então quando acontece a revolução, e nos primeiros anos ali desse governo, a população vai ser tomada por um sentimento de muita esperança. O mesmo acontece com os bichos da granja. Quando a situação deles muda, eles se veem livres dos humanos, eles ficam completamente satisfeitos com o governo dos porcos. Demora um tempo para eles perceberem que a situação deles pode não ter mudado tanto assim. E aí que entram os outros dois pilares desse tripé. A persuasão nada mais é que a criação de um verdadeiro culto à imagem do governante. Então vou começar a construir estátuas do Stalin, ele vai começar a aparecer em público cada vez menos, para que quando ele apareça, isso vire um verdadeiro evento. Além disso, a população vai ser manipulada por meio de notícias falsas, o que hoje a gente chama de fake news. O Stalin vai manipular fotos para que as pessoas acreditem que ele era muito mais íntimo do Lenin do que na verdade ele era, porque o Lenin ainda era uma figura muito querida. Na verdade, quem era mais íntimo do Lenin era o Trotsky. Além disso, ele vai manipular informações, vai censurar a imprensa, exatamente como o porco Napoleão, que é o equivalente aqui ao Stalin, vai fazer. Ele vai mudar informações e vai inventar mentiras sobre seus opositores de uma forma tão eficiente que aos poucos os outros animais vão parando de questionar e vão simplesmente acreditando naquilo. Olha o que o autor fala sobre os discípulos mais fiéis do Napoleão. Tá na página 20. Os discípulos mais fiéis eram os dois cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como instrutores, absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. A repressão é a criação desses campos de trabalho forçado e a perseguição e opressão que o Stalin vai fazer com qualquer um que discorde minimamente dele, principalmente o Trotsky. Exatamente como Napoleão vai fazer aqui com o Bola de Neve, que é o equivalente ao Trotsky nessa história. Vai expulsar o Bola de Neve e depois vai começar a perseguir o Bola de Neve incessantemente. Qualquer coisa que der errado, ele vai falar que é culpa do Bola de Neve, que é o Bola de Neve tentando aí destruir a paz dos bichos dessa granja. Com a Revolução dos Bichos, o George Orwell conseguiu fazer uma representação do stalinismo e carregar o livro com todas as críticas que ele queria fazer. E ele faz isso de uma forma extremamente acessível. Qualquer um que já tenha estudado o stalinismo ou tenha minimamente ouvido falar alguma coisa vai reconhecer aqui a história que ele conta pra gente. E é impossível ler esse livro sem ficar revoltado por tudo que esses animais vão passar na mão dos humanos e depois na mão desses porcos. A escrita do autor é super leve e fluida. É um livro super rápido de ler. É perceptível aqui que o autor se preocupou em escrever o livro com uma linguagem mais simples e mais acessível a um grupo maior de pessoas, para que mais pessoas conseguissem reconhecer o stalinismo aqui e entender as críticas que ele estava querendo fazer. Eu preciso enaltecer aqui a coragem do George Orwell. A gente está falando de um livro que foi publicado pela primeira vez em 1945.
ano marcado pelo fim da Segunda Guerra Mundial e ano no qual a popularidade do Stalin, tanto dentro como fora da União Soviética, estava assim, cada vez maior, já que as tropas soviéticas foram as principais responsáveis por derrotar o Hitler. Então o autor escreveu um livro que ele sabia que poderia não ser publicado nos países que lutaram ao lado da União Soviética na Segunda Guerra. Tem até um prefácio em que fala sobre isso e que eu recomendo que vocês leiam, porque esses prefácios assim, ajudam a gente a entender o contexto no qual esse livro se insere e vão assim, tornar a experiência de leitura algo muito maior e muito mais prazeroso. Queria terminar falando de duas coisas que me marcaram muito durante a leitura desse livro. A primeira delas é dos perigos do extremismo e do fanatismo em qualquer situação. A segunda é como um grupo pode sofrer quando se deixa levar aí por discursos de ódio. Eu vou ler uma frase aqui para terminar do prefácio que tem nessa edição do Christopher Hitchens, que fala o seguinte: aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, vou deixar um link aqui embaixo. Comprando qualquer livro, usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações clicando no sininho ou na engrenagemzinha. Seguindo todos esses passos, o YouTube sempre vai te enviar as notificações dos vídeos novos que tiverem por aqui. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assista esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.